Os valores lançados a título de TCMD e de ganho de capital junto à Receita Federal do Brasil precisam ser idênticos? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD, chefio a fiscalização desse imposto no estado de São Paulo, e hoje vamos responder esse questionamento que muitas vezes acontece, né? Na hora ali do encerramento do espólio, existe a questão do ganho de capital e como é que a gente trabalha esses dois valores, tá? Primeiro, a gente tem que entender que o ITCMD e o imposto de renda, sob essa roupagem do ganho de capital, são obrigações absolutamente independentes. É daqui que a gente parte, certo? Então, o meu primeiro raciocínio, ele é uma linha reta entre sujeito ativo da obrigação tributária e sujeito passivo da obrigação tributária. Num português melhor e mais claro, aquele que cobra o imposto e o que recebe. Em um caso, o Estado e o cidadão, no outro, União e cidadão, certo? Perdão. Então, esse é o meu ponto de partida. Por que eu gosto de colocar isso sempre que a gente fala sobre ganho de capital? Porque não adianta nada eu pensar no entrelaçamento dessas informações, se elas estão batendo, se não estão, se na hora de cumprir essas obrigações de forma autônoma eu não fiz o que tinha que ser feito. Então eu vou ter problemas de alguma forma, tá? Agora, já entrando um pouquinho na nossa resposta. O que é muito importante aqui? Muito importante. Isso aqui é o creme, um dos cremes do vídeo, creme de la creme. É você não dar uma informação que seja incompatível com uma outra informação que você já deu ou com uma que você venha a dar. Isso aqui tem a ver com malha fina, tem a ver com fiscalização. Você, vou falar primeiro de forma genérica e depois eu vou explicar onde é que eu quero chegar. Você está você está se comunicando, essa comunicação se chama declaração de ITCD ou de imposto de renda ou de ganho de capital. E aí nessa comunicação, você tem por base um mesmo conceito, vou dar um exemplo aqui, valor de mercado, e para um ente você fala uma coisa, para outro ente você fala outra. Isso aqui é a fonte de problemas. Por quê? Sempre que a gente está falando de fiscalização, e aqui eu não estou entregando nenhum segredo, até porque por razões funcionais eu não posso entregar segredos. Mas sempre que a gente está falando de fiscalização, de qualquer tipo de fiscalização, uma grande fonte de fiscalização é a incongruência de dados. Não é verdade? Vou dar um exemplo aqui para falar de algo que não quero entrar em questões políticas, tá? Mas só para um exemplo que ficou famoso nacionalmente. Como é que começou a Operação Lava Jato? Como é que ela começou? Até por isso que ela teve esse nome. Uma movimentação de números expressivos e tal. Então, banco de dados sendo sensibilizado. E era incondizente. Aquela operação ali, aquele escritório, não vou lembrar exatamente os detalhes, aí o nome, enfim, porque ficava acima de um Lava Jato, é uma outra questão. Mas um grande número das fiscalizações inicia em alguma incongruência de dados. Então, quando você está trabalhando com o mesmo critério perante dois sistemas diferentes, você precisa ter cuidado, você precisa ser coerente, tá? E aí, falando do nosso ITCMD e do nosso ganho de capital. Se você chegou até aqui, eu peço que você deixe o joinha aqui no nosso vídeo, siga também o nosso canal para que você possa consumir outros vídeos técnicos específicos da nossa área. E na descrição desse vídeo tem um link, e na verdade na descrição desse canal e desse vídeo aqui embaixo tem um link. Você clica e faz parte do nosso grupo para você participar de uma aula gratuita comigo toda semana, tá? Dito isso, quando estamos falando de TCMD e falando de ganho de capital, quando falamos de TCMD, normalmente a legislação do seu estado ela fala em valor de mercado. Ah, mas passa pelo IPTU. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Para todas essas outras questões, existem vários vídeos aqui e dentro dos meus cursos também. Eu não estou ignorando essa questão. Eu estou dizendo que quando eu olho para a minha legislação, normalmente ela está falando, quando se refere a imóveis, em valor de mercado, certo? Eu estou ignorando as polêmicas aqui por uma questão de objetivo do vídeo, tá? E quando eu olho para a minha legislação de ganho de capital, ela dá duas opções. Eu posso fazer o meu lançamento, esse lançamento dos valores desses bens, direitos que saem do espólio
para o seu recebedor, isso pode ser feito a valor de mercado ou pode ser feito a valor histórico. Então, qual é o ponto aqui que é importante? Se eu utilizo, pulando a discussão do ITCMD, tá? Sobre valor de mercado, de bem, pulando essa discussão. Se eu chego perante o Estado e falo assim, essa casa aqui vale 1 milhão, certo? Valor de mercado, ok, não vou discutir. E eu chego perante a Receita Federal, vou transmitir, não vou utilizar valor histórico, vou utilizar valor de mercado. E aí o que eu uso? Falei 1 milhão, né? Aí eu uso 750 mil. Viu que não bate? Viu que não bate? E isso aqui, se vocês abrirem o regulamento de imposto de renda e forem lá na parte de ganho de capital, vocês vão ver que o próprio regulamento do imposto de renda, ele fala que no caso de doações, heranças, você precisa utilizar aquele valor de mercado que tem como referência lá na minha transmissão, tá? Então, se eu escolho o critério valor histórico, e não é também o objetivo desse vídeo, mas quando eu olho a sistemática de ganho de capital, eu posso fazer essa transmissão a valor histórico, tá? Ou valor de mercado. O ponto de problema aqui é o seguinte, eu escolhi o segundo critério e esse meu critério valor de mercado não bater com o meu estado, tá? Com o que eu disse que era valor de mercado perante o meu estado, tá? Então eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Claro que existem aqui uma série de outras questões que podem aparecer, a gente poderia ficar aqui falando só disso por horas e horas, né? E se eu discuto, né? Se eu ganho uma ação perante o Estado e era valor de mercado, agora não é mais e tal, existem uma série de situações que podem fazer com que esses valores eles fiquem incongruentes, mas eu diria que o principal ponto deles aqui é você saber que se eu estou trabalhando, e aqui eu me arrisco a dizer que a maioria dos erros estão aqui, se eu estou trabalhando com valor de mercado, eu preciso trabalhar com harmonia perante bancos de dados diferentes, tá? Porque senão amanhã, num cruzamento de dados absolutamente simples, que pode ser feito tanto pela União quanto pelo Estado, entende? Se eu coloco um valor maior na União e um menor no Estado, e tem um cruzamento de dados, opa, calma lá, mas por que você... Certo? E o contrário também. 1 milhão aqui, 750 mil lá, depois tem um cruzamento de dados e, opa, mas por que você... Certo? Então, o importante é isso, é eu ter essa noção de que eu preciso, de que esses bancos de dados eles podem conversar, isso faz parte, isso não é novidade para absolutamente ninguém, isso é previsto na Constituição, várias operações são disparadas dessa maneira, tá? Eu preciso ter essa noção e preciso entender individualmente essas obrigações, certo? Agora, encerrando esse vídeo, eu converso com o que eu falei lá no começo. Se eu entendo as duas obrigações, tanto perante a União quanto perante o Estado, eu não vou ter problemas. Certo? Se eu entendo e decido por cumpri-las, claro, né? Se eu entendo e decido por cumpri-las, eu não terei problema. Então, o ponto de partida para toda e qualquer a atitude em termos tributários, claro que não só em termos tributários, mas aqui estamos falando disso, é eu saber o que eu estou fazendo. Certo? Se eu estou falando de tributação, se eu estou falando de transações patrimoniais e eu não sei o que fazer exatamente, né? Então eu preciso ter cuidado, preciso repensar a forma de eu lidar com os meus casos, tá? Pessoal, se você quer ter acesso a mais conteúdo assim, eu te convido novamente a clicar aqui no nosso joinha, acompanhar o nosso canal e se inscrever, entrar no nosso grupo aqui. Não paga nada, não tem letrinhas, você vai clicar, vai entrar no nosso grupo de WhatsApp e lá não é um grupo aberto, não vai ter falatório, bom dia, boa tarde, boa noite, nada disso. É um grupo fechado em que eu mando informações específicas dos nossos encontros, eventualmente eu mando alguma outra situação relacionada à nossa área também. Você é meu convidado e minha convidada para estar lá e, consequentemente, na minha próxima aula aberta. Ok? Espero ter te ajudado. Um abraço e até mais.